Nosso objetivo agora será criar a nossa primeira avaliação para a nossa turma de Geografia do 7º ano. Para isso, clique em Atividades, Criar Atividades com teste. Perceba que a estrutura da atividade é a mesma da estudada anteriormente. A diferença é que já é inserido automaticamente em anexo um formulário em branco e é através dele que iremos elaborar e configurar a nossa avaliação com correção automática. É muito importante também deixar a opção de importação de notas ativa, pois é através dela que o Google Sala de Aula conseguirá importar automaticamente as notas obtidas pelos alunos na avaliação para o painel de notas da turma. Vale ressaltar também que quando esta opção está ativa, ele limita automaticamente cada formulário a uma resposta por usuário, coleta os seus endereços de e-mail e restringe as respostas apenas aos usuários do domínio da educação. Como nós já estudamos a maneira correta de preencher os detalhes de uma atividade e você também já passou pelo módulo de elaboração de documentos Google, iremos aproveitar este momento para aprender outro recurso do Google Sala de Aula. Não iremos criar essa atividade manualmente. Iremos sim aprender a reutilizar uma atividade já elaborada pelo professor Pedro, pois ele já aplicou essa avaliação na outra turma de 7º ano que ele também leciona. Então, para isso, temos que clicar em Criar, Reutilizar postagem. Observe que estamos mostrando as atividades feitas na turma de Geografia 7º ano, Ensino Fundamental T1. Mas a atividade não está aqui. Temos que clicar aqui na seta para voltar e escolher a turma que possui essa atividade. Agora sim, eu consigo visualizar a avaliação feita pelo professor Pedro. Clique sobre ela e clique em Reutilizar. E pronto, a atividade já foi reutilizada na turma que estamos trabalhando. Com a atividade já inserida na nossa turma, perceba que você pode mudar qualquer um dos parâmetros da atividade, seja o título, a instrução, a quantidade de pontos. Porém, iremos deixar a nossa turma ainda mais organizada. Criaremos um tópico só para as avaliações. Perceba que não temos esse tópico aqui. Então, temos que clicar em Criar Tópico e digitar o nome do novo tópico, que será Avaliações. E nesse momento, iremos configurar a nossa avaliação com correção automática. Para isso, clique sobre o formulário, clique no ícone de lápis para habilitar a edição do formulário. Se você estivesse criando essa atividade do zero, perceba que é muito fácil. Olha só, o professor apenas colocou aqui um título para o formulário, uma descrição, inseriu uma imagem, inseriu 3 perguntas de múltipla escolha referentes ao mapa acima. E claro, né, professor, isso aqui é apenas um simples exemplo. Na hora que você for criar a sua atividade com correção automática, você estará livre para criar tudo aquilo que for necessário, desde o título, da pontuação, da quantidade de questões, imagens. A única coisa que é importante para este modelo dar certo é que todas as questões sejam do tipo múltipla escolha. Para que o formulário consiga efetuar a correção automática das provas dos alunos, é preciso indicar para ele quais são as respostas corretas de cada pergunta. Para isso, clique sobre a pergunta, clique em Respostas Corretas, coloque a quantidade de ponto da questão, marque a opção correta e clique em Concluído. Não esqueça de habilitar a chave de obrigatório.
pois senão o aluno pode enviar a sua avaliação sem responder algumas das perguntas. Faça o mesmo para as próximas perguntas. Feito essa simples configuração, o nosso formulário agora já tem a pontuação total, que é a soma dos valores de todas as perguntas, e ele também já sabe qual é a resposta de cada uma delas. Já estamos quase chegando ao final da nossa configuração da nossa avaliação com correção automática. Para terminarmos, clique sobre o ícone de engrenagem Configurações. Na guia geral, você pode deixar habilitado para que o aluno sempre receba um recibo de resposta assim que ele enviar a avaliação. Em apresentações, temos algumas opções interessantes, como mostrar a barra de progresso à medida que o aluno for preenchendo a avaliação. Uma opção bem interessante é a de embaralhar a ordem das perguntas. Isso é muito útil para quando vamos disponibilizar a avaliação para um número muito grande de alunos. Assim, a avaliação de cada aluno terá uma ordem específica. Porém, no nosso exemplo, não poderemos utilizar essa opção, pois estamos utilizando imagens. Se a marcarmos, a ordem dessa imagem também mudará e perderá totalmente seu sentido na avaliação. Uma outra dica também é para quando o professor insere uma pergunta do tipo nome do aluno, esta pergunta também é embaralhada, podendo ir para o final ou meio da avaliação, perdendo totalmente seu sentido. Lembramos que para o tipo de atividade com avaliação, não precisa desse tipo de pergunta do tipo nome do aluno, pois o próprio Google Sala de Aula já se encarrega de juntar o formulário com o aluno que respondeu. Mais abaixo temos a mensagem de confirmação. É uma mensagem que será exibida ao aluno assim que ele clicar em enviar a avaliação. Observe na mensagem que o professor Pedro criou para os seus alunos. Obrigado pelo envio, espero que tenha feito uma boa avaliação. Uma outra parte interessante também é aqui na questão de testes. Ele já vem configurado por padrão para liberar a nota da avaliação imediatamente após o envio. Sinceramente, essa não é uma boa prática, pois imagine, o seu aluno termina a prova muito cedo, então ele já vai poder ter acesso a praticamente o gabarito da avaliação, pois ele vai poder ver as perguntas erradas, as respostas corretas, quanto ele tirou, e fica fácil para ele passar isso para outros alunos. Então, o ideal é que você deixe marcado posteriormente, depois da revisão manual, que no caso é do professor, tá? Assim, você pode liberar a nota da avaliação e dar o feedback num horário bem distante ao do fim da sua avaliação. Mas você pode estar se perguntando, poxa, mas eu estou vendo aqui que é possível desmarcar aqui para enviar as perguntas que o aluno errou, as respostas corretas, os valores. Bem, pedagogicamente falando, quando você deixa marcado aqui e o aluno tem acesso ao que ele errou, qual que era a resposta correta daquela questão, é uma última chance que o aluno tem ainda de aprender. Então, o ideal é que você dê esse feedback para ele. Encare isso como uma dica ou sugestão. E fica a seu critério deixar essa parte aqui habilitada ou desabilitada. E nós terminamos de configurar o nosso formulário com correção automática. Agora vamos voltar à nossa atividade. E agora também vamos experimentar outro recurso do Google Sala de Aula. Ao contrário de já criar a atividade e postar para os alunos, vamos utilizar aqui a seta ao lado e programar o envio dessa atividade. Vamos imaginar que esta avaliação será aplicada amanhã no horário de 9h40. Agora é só clicar em programar. Perceba que a avaliação ela ficou na cor cinza.
pois ela ainda não foi publicada para os alunos. Aqui já aparece a nossa programação. Então, amanhã, automaticamente, sem eu ter que fazer nada, o Google Sala de Aula já vai disponibilizar a avaliação para os alunos. Agora, vamos ver como que o aluno preenche a sua avaliação. Depois do horário programado, ele já vai poder acessá-la, clicando sobre ela e em Ver Atividade. Para preencher a sua avaliação, é só ele clicar sobre o formulário da mesma. Agora, ele marca as opções que ele achar correta. Clica em Enviar. Abrir tarefa. Perceba que o status da tarefa já está como devolvido. Ao final do horário da avaliação e depois dos alunos já terem terminado e entregado a avaliação, é hora do professor liberar e devolver as notas. Para isso, ele deve clicar em Ver Atividade na avaliação. Aqui ele já tem a opção de importar as notas dos alunos. Basta apenas clicar sobre esta opção. Ele vai te pedir uma confirmação e apenas clique em Importar. No painel de notas, ele já atribuiu a pontuação alcançada automaticamente pelos alunos. Agora, o professor pode devolver a nota para todos os alunos. Para isso, selecione a opção Todos os alunos e clique em Devolver. Clique novamente em Devolver. Ele também pode liberar aquele feedback para os alunos. Para isso, ele clica em Instruções, clica sobre Avaliação, clica no ícone de lápis para editar, clica em Respostas e aqui ele tem a opção de liberar a pontuação via formulário. Deixa todos os participantes marcados, clica em Enviar e-mails e liberar. Clicando em Respostas, o professor pode fazer uma análise geral do resultado da avaliação aplicada. Perceba que aqui ele tem um gráfico da distribuição de pontos, as perguntas erradas com frequência, a pontuação dos alunos, as respostas erradas e corretas por pergunta. Ele também pode fazer uma análise individual por aluno, clicando nesta opção e navegando por esta seta. Assim ele pode ver a avaliação individualmente por aluno, como também ele pode gerar uma planilha com todas as respostas enviadas pelos alunos nesta avaliação. Para isso, basta ele clicar em Criar e ele gera automaticamente a planilha. Assim que o professor devolve as notas para os alunos, o Google Sala de Aula automaticamente já mostra no painel de notas todas as notas alcançadas pelos alunos na avaliação criada. Para finalizarmos, vamos ver como que o aluno é notificado e tem os seus feedbacks. Aqui no e-mail, ele recebeu 2 e-mails do professor. Um, pelo fato do professor ter devolvido a nota no Google Sala de Aula. Olha, ele já tem acesso aqui à nota dele, que foi de 6 de 9. Ele pode abrir aqui a atividade, clicando neste botão. Perceba que aqui na atividade dele já tem a sua pontuação alcançada. O segundo e-mail foi quando nós liberamos a nota pelo formulário. Então agora o aluno poderá visualizar o seu formulário preenchido, com as respostas onde ele errou. Perceba que aqui embaixo ele já mostra a resposta correta, que é o caso daquele feedback que nós mencionamos anteriormente. E no status da avaliação também aparece para o aluno que ela já está com nota. Para vê-la, é só ele clicar em Ver Atividade, que ele também vê a sua pontuação.